Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma devocional nessa noite. Aqui seguindo, os nossos estudos sobre o Evangelho de João, por causa de missões nacionais, que é Jesus Cristo, a única esperança. E hoje nós vamos ler um texto que se encontra neste Evangelho, capítulo 14, versículo 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17. Dizem assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Esse texto, fala do nosso Consolador. Ele fala do Espírito Santo, do que Jesus deixa aqui para nos consolar e nos auxiliar quando ele volta aos céus. Sobre esse trecho, nós vamos meio que analisar frase por frase, trechinhos por trechinhos e tirar ao menos 5 pontos desses trechos. Primeira coisa que eu acho importante ressaltar desse texto é que você pode perceber que Jesus diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. É muito interessante porque Jesus deixa muito claro que ele estava aqui na terra obedecendo às ordens do Pai. Ele é Deus. Ele poderia muito bem dizer: eu vou trazer o Consolador. Mas não. Ele diz que ele vai rogar ao Pai e ele vai enviar. Assim como ele pode dizer sempre que tudo ele vai fazer, mas ele sempre diz que está aqui porque o Pai o enviou. Então, é muito interessante o poder e a obediência que ele tem perante o Pai. E esse é um ponto que esse texto nos mostra, e muitos outros textos, muitas outras passagens de Jesus nos mostram, que deve ser levado em conta e deve ser copiado. Tudo ele faz por ordem do Pai. Tudo ele faz porque o Pai enviou, porque o Pai mandou, ele pede ao Pai. Então isso é uma coisa que nós também devemos fazer. Nós devemos rogar as coisas ao Pai. Precisamos pedir ao Pai, porque só Ele, muito importante isso, só Ele é capaz de realizar as coisas. Nada, a Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus não saiba, sem que Ele não permita. Assim como Jesus aqui na terra, como homem, tem uma obediência muito grande ao Pai, o Satanás também mostra que é submisso ao Pai. Tudo obedece às ordens de Deus. E nós devemos entender que o poder de decidir as coisas está completamente na mão dele. Ele enviou nosso Consolador e assim também é a salvação. De absolutamente nada serve toda a nossa inteligência perto da inteligência do Pai. Nós não temos participação nenhuma nas coisas boas, porque nada de bom tem o ser humano. Tudo de bom que nós temos, que nós não temos, vem do Espírito Santo. Só por isso nós fazemos coisas boas, mas o ser humano não tem nada de bom. Nada de bom. Tudo vem de Deus, absolutamente tudo. Nós devemos entender isso, obedecer às ordens do Onipotente e principalmente sermos gratos, porque nós não temos nada de bom, nada depende de nós, nós não somos nada. Nós não somos nada. O que é 80 anos no infinito, na eternidade, que é geralmente o que o ser humano vive? Nada. Então nós devemos ser obedientes ao Onipotente e gratos pela sua misericórdia, mesmo nós não sendo nada. Jesus era 100% Deus e deixa muito claro que ele roga ao Pai, que o Pai o enviou, que ele obedece o Pai, que a luz do Pai resplandece sobre ele. Então, nós devemos ter muito essa consciência, muito mesmo. O segundo ponto
que nós podemos aqui ressaltar é que Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Ele enviou um ajudador. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada sozinhos. Nada. Olha o que diz o versículo. A fim de que esteja para sempre convosco. E ele vos dará outro consolador. Consolador. Deus envia um consolador, um ajudador para nós, porque nós precisamos de ajuda. Todo ser humano que vive em pecado, ou seja, todos nós, precisamos de ajuda. E Deus manda esse consolador para nós. Ele manda esse consolo, essa ajuda. Uma música que nós cantamos muitas vezes, muitas mesmo, na igreja, que chama Espírito Santo, e ela diz: Espírito Santo, olhe por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Porque eu preciso das coisas e eu não consigo falar, não consigo dizer. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos, e Deus, como sabe de todas as coisas, sabe também disso. E como sabe disso, Ele não nos deixa na mão. Ele nunca nos deixou na mão. E agora não é diferente. Ele envia o seu Consolador para todos nós. Terceiro, Ele não nos abandona e não se esquece de nós. Foi isso que eu falei. Deus nunca nos deixou na mão. Nunca. Eu costumo dizer que para quem não acredita em Deus, é muito fácil. Porque tudo que acontece de bom, nada Deus tem a ver com isso. Mas tudo que acontece de ruim, sempre Deus está abandonando. E não é assim que funciona. Deus sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando uma pessoa morre, está cooperando para o bem. Como? Não sei. Não sabemos, ninguém sabe. Mas o que eu sei é que todas as coisas cooperam para o bem. Para um bem que nós não entendemos. Mas Deus nunca nos abandona. Então, ele fala aqui, ó. E ele vos dará outro consolador. Ou seja, eu vou subir aos céus. Jesus diz, eu vou subir aos céus e vou deixar aqui com vocês um consolador que vai lhes ajudar. Eu não vou te deixar aqui sozinho. Eu não vou subir aos céus e deixar vocês aqui à mercê. Não, eu vou ajudá-los. Eu vou enviar o Espírito Santo para ajudá-los. Então, nós devemos entender que Deus nunca nos abandonou. Nunca. Nem como quando o povo de Israel estava lá escravo no Egito, Deus não tinha abandonado eles. Aqueles 400 anos. Deus não tinha abandonado. Quando Ló estava ali sofrendo, doente, sozinho, ele também não tinha sido abandonado por Deus. Não tinha. Mas nós fazemos coisas erradas e essas coisas erradas têm consequências, como um pai educa os seus filhos. Quando a gente faz coisa errada, o nosso pai, a nossa mãe, quem é responsável por nós, não deixa a gente de castigo, não tira o celular, quem é menorzinho deixa lá 5 minutos, 6 minutos para pensar lá, não bate, a gente não apanha. Assim também é o Pai Celestial, ele nos educa. A Bíblia diz que a sua vara e o seu cajado me consolam. A sua vara, que coloca freio na pessoa, que quebra a malícia do coração. É o que a Bíblia diz. E Deus também nos corrige, porque Ele nos ama. Porque quem ama, educa. Quem ama, corrige. E Deus faz o mesmo. Então Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Ele deixou aqui para nós o nosso Consolador, o nosso ajudador, para que nós pudéssemos continuar a servi-lo, continuar a ter um contato com Ele. O Espírito Santo, ele leva os nossos anseios a Deus. Quarto ponto. Apenas os salvos podem ter o Espírito Santo, pois os do mundo não conhecem a Deus e não podem senti-lo. Olha o que o versículo diz aqui, olha. Que o mundo não pode, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vós quem? Os santos, os salvos, no caso, né? Desculpa. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra em nós. O Espírito Santo se torna o nosso ajudador. Mas o mundo não o conhece. O mundo não conhece. Não conhece. O mundo não sabe quem é Deus.
apesar de ninguém explicar Deus, Deus se revela na Bíblia. Mas o mundo não o conhece. O mundo não o conhece, o mundo não sabe quem ele é. E o Espírito Santo não pode ajudar. Porque o Espírito Santo vem para a terra quando Jesus sobe aos céus. E quando Jesus sobe aos céus, ficam aqui pessoas que precisam de Jesus, que entendem a necessidade de Deus em nossas vidas. E apenas essas pessoas precisarão do Consolador. O mundo não. O mundo não vai sentir falta, entende? Mas nós devemos sim orar para que eles sejam incomodados pelo Espírito Santo. Que eles sejam atraídos, que eles se convertam, porque quem não se converte arde no fogo do inferno. É a verdade. A gente fica assim, não, mas Deus morreu, não aceitou Jesus, pode perdoar? Não, não pode. A escolha é feita em vida e quem faz essa escolha errada, infelizmente, está condenado. Está condenado. Então nós precisamos orar para que o Espírito Santo habite no coração daqueles que ainda não aceitaram Jesus, que eles também sejam salvos. É um Espírito da verdade, um Espírito consolador que nos ajuda. Nós precisamos orar a Deus, pedir que Ele nos conceda as palavras certas, nos conceda um testemunho para levar mais pessoas a Jesus, para que o Espírito Santo habite em mais pessoas. E o quinto ponto, por último, ele habita o nosso coração e nos consola, ajuda e nos leva ao Pai. Então, o que eu quis dizer? Que o Espírito Santo nos consola, ele ajuda nos nossos anseios, ele nos conecta ao Pai, ou seja, ele leva os nossos anseios ao Pai. E ele nos consola e ajuda. Que ele está ali nos auxiliando nos momentos difíceis e nos conectando ao Pai principalmente. Espero que os irmãos tenham entendido. Me desculpem se ficou um pouco confuso. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados por essa palavra. Então, revisando aqui rapidamente. Jesus roga ao Pai como nós devemos fazer, porque só Ele pode tudo. Ele roga porque Ele entende que só o Pai coordena todas as coisas. Ele foi enviado pelo Pai e assim Ele faz, Ele obedece ao Pai e roga ao Pai. E é uma coisa que nós devemos fazer também. Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar, porque nós precisamos de ajuda, porque nada podemos sozinhos. Ele não nos abandona jamais e não se esquece de nós. Ele mandou ajudador para nós, ele não se esquece de nós. Mas para tudo tem a sua consequência. Apenas os salvos podem o receber, pois o mundo não o conhece e não pode sentir a Deus. O mundo não o conhece, o mundo acha que não precisa de Deus, acha que não precisa de salvação, mas todos nós precisamos orar por todos aqueles que acham que não precisam de Deus, porque nada podemos sozinhos. E por último, o Espírito Santo habita o nosso coração e nos consola, ajuda e nos liga ao Pai. Então, esses foram os 5 pontos estudados por nós. Espero que os irmãos tenham entendido mais uma vez. Vamos agora para os pedidos de oração, para que nós possamos orar, para que Deus esteja nos ajudando, lembrando sempre de orar por missões, né? Nós estamos aí em missões, precisamos pedir, vamos só, Deus, aqui. Nós precisamos sempre orar por missões, por esses missionários. Vamos orar também pelos enfermos, a Kênia, o irmão Feliciano, Regina, pastor Paulo e os idosos da igreja. Orar pelos enlutados, que é a família da irmã Valdeci, esposa do pastor Paulo, ela faleceu. Precisamos orar pela família, para que Deus possa, para o Espírito Santo esteja consolando-os. Familiares e amigos não crentes, como a família da irmã Fátima, do irmão Tim, filhos não crentes e esposos das nossas irmãs também não crentes, pela edificação da igreja, pela campanha de missões.
Vamos agora orar, vamos agora entrar em contato com o Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai tão maravilhoso que nos enviou, meu Deus, o Espírito Santo para nos ajudar e consolar. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós até hoje, Senhor. Muito obrigada por nunca ter nos abandonado, meu Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor, mesmo nós não valendo nada, nos ajuda e se importa conosco. Te peço agora, Senhor, que esteja tocando na vida daqueles que não te conhecem, Senhor. Esteja, meu Deus, por favor, fazendo com que eles sejam incomodados para que possam aceitar sua palavra e entendam que precisam do Senhor. Senhor, eu te peço por todos os pedidos feitos e esteja fazendo a sua vontade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, por toda a saúde, por todas as bênçãos concedidas pelo Senhor, que são incontáveis, meu Deus. Eu te agradeço pelo dom da vida e te agradeço pelo perdão concedido a todos aqueles que entendem que só Jesus salva, que Jesus é a única esperança para o Brasil e para o mundo. Senhor, eu te peço que esteja nos protegendo, que esteja, Senhor, nos abençoando e curando aqueles que precisam de cura, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que eu oro agradecida. Amém. Amém. Muito obrigada pela companhia, de vocês aqui. Muito obrigada por todos aqueles que assistiram. Continue acompanhando nossas devocionais, as nossas programações com os adolescentes, com os cultos, as devocionais sobre o Evangelho de João, que nós possamos ser edificados por essas palavras. Até a próxima, se Deus quiser. Ouça com meditação e em espírito de adoração a Deus. Eu vos enviarei um outro Consolador, que seja um como o Pai e eu somos um, para estar convosco todos os dias, para ser conforto na minha partida. Não poderia deixar-vos sós, por isso enviarei um outro Consolador, que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente. Não poderia deixar-vos sós, e vos dará poder para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado de ir pregar a toda a gente, a toda a nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade. Será o vosso guia até o final, será o vosso guia até